Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, a nossa reflexão de hoje, que está presente no 6º versículo do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, vem no mínimo aí nos trazer 3 direcionamentos. Por que eu falo 3? Primeiramente, ele vem nos falar que nós não podemos de maneira nenhuma lançar aos cães as coisas santas. Nós também não podemos atirar aos porcos as pérolas. É necessário então nós fazermos uma reflexão de quem seriam os cães, de quem seriam as coisas santas, quem seriam os porcos e o que seriam as pérolas. Para trabalhar nessa reflexão, Santo Agostinho vem nos ajudar muito. Ele tem um livro que trabalha exclusivamente as reflexões do Sermão da Montanha. E eu vou ler para vocês essa parte que ele reflete sobre isso. O que significa a coisa santa, a pérola, os cães e os porcos? Neste preceito que proíbe dar o que é santo aos cães e lançar pérolas aos porcos, devemos investigar com cuidado o que é esta coisa santa, o que são as pérolas, os cães e os porcos. Santo é aquilo que não deve ser violado ou corrompido. A vontade e o esforço de se fazer isso já é culpável, mesmo que a coisa santa permaneça inviolável e incorruptível em sua natureza. As pérolas representam grandes ensinamentos espirituais que estão ocultos e precisam ser extraídos das profundezas, como pérolas que saem das conchas da alegoria. Também podemos interpretar assim: uma só e a mesma coisa pode ser chamada de santa e pérola, mas é chamada de santa porque não se deve corromper e de pérola, porque não se deve ser desprezada. Corromper significa violar a integridade. Desprezar significa considerar vil e inferior. Razão porque aquilo que é desprezado é também calcado aos pés. Ora, os cães estão prontos para dilacerar, e o que é dilacerado não permanece íntegro. Não deis aos cães o que é santo. Pois mesmo que a verdade não possa ser dilacerada e corrompida, permanecendo íntegra e inviolável, contudo há quem se oponha acerbamente a ela, tentando destruí-la na medida de suas forças. Os porcos, embora não sejam inclinados a morder como os cães, sujam as coisas ao calcá-las. Portanto, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles as acalquem com os pés e que, voltando-se contra vós, vos dilacerem. Assim creio que os cães representam os opositores da verdade e os porcos, os escarnecedores. Vale lembrar também, meus amigos, que numa situação em que a pessoa não é capaz de compreender aquilo que você se propõe a passar para ela, é sábio que você trate a pessoa de acordo com seu grau de conhecimento. Eu recordo Jesus, quando no final da última ceia, ele conversa com os discípulos. E ali no capítulo 16 do Evangelho de São João, no versículo 12, ele diz: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não as podeis compreender agora.
Recordo também de São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, nos 2 primeiros versículos. Ele dizia assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a pequeninos em Cristo. Nutri-vos com leite e não com alimento sólido, porque não podeis digeri-lo e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Para finalizar a nossa reflexão, eu gostaria de partilhar com você algo que eu considero que fazia errado. Quando começou essa história de redes sociais, quando ainda era Orkut, nem era Facebook, depois veio o Facebook, eu ficava um longo tempo debatendo com pessoas que tinham ideias muitas vezes ultrajantes da Igreja Católica, da doutrina, tentando provar para elas por A mais B de que elas estavam erradas. E ali era uma energia desgastada, assim, completamente desperdiçada, porque eles não conseguiam me convencer do ponto de vista deles, que eu tinha plena consciência de que contradizia a doutrina católica, e eu, por outro lado, também não conseguia convencer ninguém, principalmente nesse mundo virtual. E olha que eu entrava com doutrina, entrava com documentos da igreja, entrava com vários versículos, mas é justamente nessa situação que Santo Agostinho fala aqui, de você lançar coisas aos cães e coisas aos porcos, sendo que os cães representam os opositores da verdade e os porcos os escarnecedores. Então acredito que o Senhor vem aqui nos dar estes conselhos. Não gastarmos o nosso tempo em discussões que não levarão a lugar nenhum, porque ou podem ser escarnecedores ou podem ser pessoas que são opositores, e também nós tratarmos as pessoas de acordo com aquilo que elas podem compreender. Muitas das coisas que nós sabemos de doutrina e que temos aprendido aí ao longo desses 2 meses, refletindo as frases de Jesus, sim, hoje, graças a Deus, é o nosso 60º vídeo, são 60 dias, que bênção. Então o que temos aprendido ao longo desses 60 dias pode ser que muitas coisas nós não possamos aí partilhar com outras pessoas que não poderiam compreender. Que o Espírito Santo possa nos conduzir para sermos sempre sábios e agirmos conforme a vontade do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.